Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. Hoje abordaremos a profissão da enfermeira, do enfermeiro. Para isso conversaremos com a Eliana de Paula Leite, que é enfermeira, especialista em epidemiologia e em gestão em serviços de saúde, mestre em saúde coletiva e doutora em psicologia social. É professora de enfermagem da PUC, do curso de enfermagem da PUC, e assessora técnica parlamentar na Câmara Federal. E a Miriam Moura, que é enfermeira com especialização em saúde pública, aposentada da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo. É consultora na área de vacinas, assessora da Organização Social da Saúde da Família e diretora da Sociedade Brasileira de Imunização. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigada. E poderíamos começar com uma piada, com um caso a respeito da profissão. Quando veio esse desafio para mim, confesso que fiquei até um pouquinho assustada, porque na nossa profissão tem muitos estereótipos, né? Eu acho que pessoas que trabalham diretamente com outras pessoas, assistindo essas pessoas, têm um certo fetiche, tabu, assim como também o é com as antigas, né? Aeromoças agora são comissárias de bordo, né? Então, eu me reservei a rememorar um caso ao invés de uma piada, que eu achei que ia ficar um pouquinho melhor. Lembro-me que num plantão, um colega médico falou: Eliana, o paciente do quarto X, vamos inventar o nome, o seu José, ele não vai ter alta, porque ele não eliminou flatos. Eu falei, será? Porque eu fiz o exame nele, observei o abdômen, ele estava tranquilo, auscultei, os ruídos estavam normais. Será? Falei, vamos voltar ao quarto? Aí eu cheguei e falei para o senhor José, bom dia, senhor José, tudo bem? Oh, tudo bem. Aí o médico voltou a reafirmar, o senhor eliminou flatos? Eu não. Aí eu falei, senhor José, o senhor soltou gases? Ele olhou assim para mim, o senhor peidou? Ah, peidei, peidei. E evacuou? Hã? O senhor fez cocô, barro? Ah, caguei bastante. Então, isso é muito importante na nossa profissão, nós sabermos quem é o paciente e estarmos sempre de acordo com o contexto que ele está inserido, culturalmente, socialmente, para prestarmos o maior cuidado, a maior atenção em como dar essa assistência mais qualificadamente. E eu? Tem um caso também? Caso e piada, eu também tive a mesma dificuldade, porque eu acho que a gente vive numa profissão que o estereótipo é muito grande. Então, nós, profissionais, somos avessos a piadas sobre nossa profissão. Então, na realidade, eu acho que também não é uma profissão de muito coisas engraçadas. Eu acho que são coisas, casos que nos trazem recordações, nos trazem emoções. E nos trazem muito alegria, né? Eu estou em saúde pública, comecei a trabalhar, então é uma história que é o dia a dia da gente que trabalha em saúde pública. E também é importante a gente ver como era a saúde pública antigamente sem vacinas. Eu sou formada há 35 anos, trabalhava no Centro de Saúde Escola da USP e a gente tinha muito casos de difteria, tinha casos de tétano, casos de poliomielite que ninguém vê mais. E a gente tinha que ir atrás, cada caso ia o enfermeiro visitar a casa, vacinar todo mundo que tinha na região. Eu era ali da região da USP. Isso é uma coisa também importante, desculpe interromper, Miriam, que é uma das coisas também que sempre nos falam. Essa ideia equivocada que o enfermeiro ele só vai fazer assistência dentro do hospital, né, Miriam? Eu nunca fui nessa área, né? Eu fui por pouco tempo também. E daí a gente tinha casos de pólio. E nunca me esqueço, nos anos 80, no CS Escola da USP, véspera de carnaval, numa sexta-feira de carnaval, quando você está fechando as portas, 5 horas da tarde, vem uma notificação, uma informação que tinha um caso de poliomielite. E daí, o que nos indicava? Que íamos trabalhar o final de semana. E o nome da criança era Marta Rocha.
Então, eu não posso ouvir Marta Rocha, não posso ouvir sem me lembrar desse caso que nos perdemos o carnaval, e foi a minha experiência, primeira experiência nessa questão da doença. E hoje, eu trabalhando muito com vacinas, eu vejo, e muita gente falando contra, e eu vejo que as pessoas não têm a história dessas doenças. Claro. É fácil ser contra hoje porque não viu as doenças acontecendo. Então, é uma experiência que eu carrego comigo e que foi o primeiro caso que eu tive mesmo de experiência. Vamos começar a diferenciar. Muitos alunos têm dúvida se fazem medicina ou não. Exatamente. Né? Mas poucos dizem, eu não estou em dúvida entre medicina e enfermagem. Por que será? E por não aproveitar e perguntar qual é a diferença entre um enfermeiro isso é de bom. nível superior e o médico. Aí fez uma colocação muito pertinente, porque só existe enfermeiro de nível superior. A população já fala assim, quando tem alguém da família fazendo enfermagem, né? Fala, minha filha está fazendo enfermagem de alto padrão. De alto. Eu falo enfermagem... que eu sou altíssimo padrão, não aceito mais alto. Ou padrão. Então, na equipe tem um enfermeiro que faz a universidade e, em geral, né, é para ser pelo menos, depois segue aí a sua vocação dentro de uma determinada área, as suas especializações, né? E depois tem a sua equipe, que é privativa da gestão do enfermeiro. Só o enfermeiro pode comandar uma equipe de enfermagem. Não pode ser um nutricionista, um médico, ou diretor do hospital. Eu sou diretor do hospital, então eu posso comandar. Não pode. Então, o enfermeiro ele foi preparado para comandar, orquestrar essa equipe para ela tocar bem afinadinha. Então, tem o técnico de enfermagem e o auxiliar. E, futuramente, só teremos o técnico e o enfermeiro. O técnico, para esclarecer, é uma pessoa que tem formação profissionalizante de nível médio. Médio. Isso. E faz 3 anos, né? Muito bem. Uma pergunta que toda profissão a gente tem que fazer antes de escolher eu gosto disso ou eu gosto daquilo? Não é essa pergunta que tem que fazer. Qual é o problema que eu gosto de resolver? Então, qual é o problema que eu gosto de resolver? No meu caso, eu gosto muito de cuidar das pessoas, não só dentro de um ambiente hospitalar, mas, no meu caso, e eu da colega também, pelo jeito, em saúde pública. Então, trabalhar com a prevenção da massa, porque o enfermeiro ele já tem isso inato, que é essa sensação, mais do que uma profissão, uma missão, que é de cuidar, de zelar. Mas eu acho que, assim, entre médico e enfermeiro, eu acho que... Eu sempre quis ser enfermeiro lá na minha cidade, em Itapeva, aos 10 anos de idade. Eu cuidava das priminhas, das vizinhas, eu que cuidava. Eu acho que enfermeiro e médico tem muita diferença. O médico, ele gosta da doença, ele vai pesquisar a doença. Isso. O enfermeiro, ele vai cuidar dessa pessoa. E eu, independente de eu estar numa carreira em que eu vejo planejamento, eu vejo vacina, hoje eu falo que o cuidar faz parte da nossa vida. Eu ocupei cargo de superintendência, de administração, hoje de assessora, mas eu cuido, mesmo gerenciando, eu estou cuidando dos meus funcionários. Vacina, eu dou boas práticas, nada mais é do que cuidar da vacina para que ela tenha efetividade. Então, bem transportada, bem... Como qualidade, sim, como eu ensino, como, por exemplo... Nesse modo que eu falo que é chata, porque a gente segue os padrões, quer que a coisa ande direitinho. Mas eu ensino, por exemplo, a como você atender bem, como fazer a doer menos a vacina. E dói menos, nesse jeito que eu dou, nessa prática. Então, assim, é o cuidar. Eu acho que um complementa o outro. Não pode ser o médico achar que ele é sozinho. Eu acho que vocês, todo mundo, vê que não existe um serviço de saúde sem ter a enfermagem. Pode o médico prescrever ou melhor ser o doutor, atende o presidente, mas se não tiver a enfermagem cuidando, não adianta nada. Quer dizer, vocês estão dizendo, se você quiser cuidar de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou de uma cidade, faça enfermagem. O olhar é diferente. É diferenciado. Porque a ideia é que o médico cuida, vocês estão questionando o que o médico faz. Não, o médico ele chega muitas vezes e fala assim, o paciente do quarto tal que tem a doença tal. Nós não, nós falamos, o João
que está lá naquele quarto, que tem a necessidade e tal. Para nós é a pessoa em primeiro lugar. É um olhar diferenciado. A gente costuma dizer que a gente tem um olhar holístico sobre o ser humano, né? A nossa formação é assim. Então a gente não vê aquele fígado doente, não é pontual. A gente vê que por trás daquele fígado tem todo um sistema biológico, mas mental, espiritual e social. E a família também é importante. A gente não consegue vir no hospital ver só a pessoa. Vocês falaram uma coisa interessante, quer dizer, a imagem que se tem, o estereótipo existente é, se eu posso ser médico, para que eu vou ser enfermeiro ou enfermeira? Para servir ao médico, é a imagem que se tem, que vai trabalhar sob o comando dele. Vocês estão questionando essa ideia. E é totalmente equivocada. Vamos pensar, e é o que eu sempre falo com os meus alunos também. O enfermeiro, onde quer que ele vá, ele é a alma do serviço. Por quê? A enfermagem, o enfermeiro, fica 24 horas com os pacientes quando no hospital. Os outros, eles entram, fazem a sua intervenção e saem. O nutricionista, o psicólogo, o fono, o próprio médico faz a visita. Se não tem um enfermeiro bem formado para ver o tipo de variação que tem no quadro clínico para melhor ou para pior, as intervenções emergenciais que precisam ser feitas, ou então apenas, né, Miriam, um toque, de repente aquela pessoa ela está triste, está carente. Então ali a gente tem que proporcionar todas as condições ambientais, assistenciais, para que ele evolua e evolua com qualidade. E qualidade não só do ponto de vista biológico, geral. Então, se não tem esse profissional bem formado, comprometido e dentro desses serviços, o que seria desses pacientes? O que eu acho, Silvia? Eu acho que essa questão de trabalhar para o médico, que eu vejo, é primeiro você querer ser enfermeiro. Se você foi porque você queria, não conseguiu e o seu objeto era outra coisa, isso qualquer profissão. Se você faz uma coisa que não é o que você quer, você não vai fazer completo. Certo? Eu acho que o profissional que escolher a enfermagem, ele tem que saber que não é o que ele aprendeu, não. Hoje eu tenho 35 anos de formada, trabalho com vacinas há muito tempo, dou aula sobre isso, consultoria, mas eu estudo toda semana. Então eu tenho condições e capacidade de discutir isso com qualquer profissional, porque eu sou e procuro ser autoridade naquilo que eu faço. E enfermeiro no hospital é a mesma coisa. Ele vai lá para dar plantão, sair correndo e obedecer o que está escrito é uma coisa. Agora, ele pode, ele estudar, ele ser autoridade naquilo e ele com autoridade, ele consegue coordenar essa equipe e chegar para o médico. Olha, isso aqui não está bem, ele não está bem, ele precisa fazer isso. E o médico respeita muito bem a gente, mas isso depende da nossa pessoa. Eu acho que o profissional, eu acho que ela tem que ter segurança. Eu viajei o mundo inteiro, já morei fora. Qualquer hotel que você for, do mundo que eu fui, do lugar que eu fiquei, a minha profissão é enfermeira. Apesar de já ter sido superintendente, coordenadora, qualquer lugar é enfermeiro e eu sei que eu sou enfermeira porque eu quero e que eu faço a enfermagem constantemente. Entendeu? A imagem que se tem do enfermeiro hoje, quando você frequenta o hospital, o enfermeiro de nível superior, que é enfermeiro mesmo, que vocês falaram, é que ele é um burocrata, né? Quer dizer, uma pessoa que coordena uma equipe, mas ele não vai mais lá ver o paciente. Tem o enfermeiro que é diretor da enfermagem, depois tem o supervisor e tem os enfermeiros que comandam a equipe, mas a tendência é que tenha, no futuro, espero que não muito longe, um contingente cada vez maior de enfermeiros e vá substituindo essa mão de obra que é pouco qualificada, por exemplo, o auxiliar, por técnicos e os técnicos sendo substituídos por enfermeiros. Mas hoje já não é tanto assim. Tá? Hoje, como aumentou, eu acho que era muito isso, porque tinha poucas faculdades, você tinha poucos profissionais e tal. Hoje, você já tem hospitais em que a ação com o paciente é do enfermeiro. Sim. O técnico, ele já não tem auxiliar e o técnico tem uma atividade em que o enfermeiro pode dar para ele como
como ele está fazendo, mas coordenando esse trabalho. Mas hoje tem vários hospitais que o atendimento, o cuidar é do enfermeiro. Direto é do enfermeiro? É do enfermeiro. Perfeito. E mesmo eu, em saúde pública, programa de saúde da família, a gente tem um auxiliar que aplica uma vacina, mas eu aplico, sempre apliquei, sempre cuidei. E você vai na casa, você faz visita, apesar do auxiliar ir, do médico ir, mas tem ação direta do enfermeiro. Então, hoje, o enfermeiro em programa de saúde da família não é aquele que só dá ordem, não. Pelo contrário. Ele tem que ir na casa, fazer diagnóstico, ele faz consulta de enfermagem, um mês passa pelo médico, outro mês passa pelo enfermeiro. Ele é da equipe, discutem juntos. Então, essa visão já mudou muito. Aproveitando essa ideia, além do hospital, onde mais o enfermeiro pode atuar? Vocês já deram dicas, vamos explicitar. Tem bastante coisa, né? Então, tem uma das perguntas também que vários fazem. Eu não posso ver sangue, eu posso fazer enfermagem? Claro que pode. Se você gostar do ser humano e gostar de cuidar, com certeza. Só não pode desmaiar na hora que ele está fazendo, porque para ele fazer, ele vai ter que passar estágio que vai ver sangue. Sim, vai ver sangue vai no curso. Vai ver sangue, Claro. não tem jeito, porque a enfermagem você passa por Em vários. alguns momentos você vê sim, mas você pode fazer, por exemplo, você seguir a carreira da docência numa determinada linha, que não vai ver sangue, né? Então, dá para ser feito isso. Dá para trabalhar com consultoria, com auditoria. Eu fui secretária... Auditoria seria o quê? Você auditar dentro da área de enfermagem mesmo, qualidade do serviço prestado, Sei. né? Então você não vai só ver qualidade, mas muitas vezes auditar também contas, né? Contas, compras, por exemplo, gasta muito, está gastando muito gás, material de enfermagem que na realidade não seria aquilo. Daí tem que ver o que está acontecendo. Tem que ver aquilo naquele paciente, quanto que você gastaria. Então, algum hospital particular, por exemplo, ou próprio serviço público, ver se aquilo está de acordo, né? No plano de saúde também, aquela pessoa que autoriza ou não também, o procedimento isso. também pode ser um enfermeiro. Agora, assim, o interessante é que não é só essa visão, mas o enfermeiro, dentro da enfermagem, eu posso fazer saúde pública, eu posso fazer UTI, eu posso fazer na área de onco, mas especialista em quimioterapia, eu posso fazer em radioterapia, eu posso ter enfermeira que tenha educação na área de educação, entendeu? Então, assim, eu tenho dentro da própria formação várias coisas que eu posso me especializar. E dentro dessa especialização que eu posso também crescer nessa carreira fazendo essas outras atividades que ela falou, coordenando, dirigindo, entendeu? Eu posso ser uma assessora. Secretária de município de saúde é muito enfermeira. Hoje tem não é muito. raro ter enfermeiros no comando da saúde de uma cidade. Então, porque ele tem um tempo, ele tem uma visão mais ampla do que é saúde, do que é doença, né? Ele é mais acolhedor. Quando vem a comunidade levar os problemas, ele costuma acolher as reivindicações, fazer uma dinâmica mais utilizada. Na própria Secretaria da Saúde, a gente tem regionais, na área de epidemiologia ou da vigilância sanitária, regionais de saúde. Tem regionais que o coordenador geral é o enfermeiro. E a maioria das regionais que tomam conta da epidemiologia são enfermeiros, não os médicos. E eu, por exemplo, fui coordenadora nacional do programa de imunização. Né? Uma que tem médicos que já foram, e eu como enfermeira, não fui a única, teve outra, mas como enfermeira eu coordenei todo o programa nacional de vacina do país. A campanha de vacinação, comprar vacina para o Estado, ver calendário, discutir tecnicamente com médicos, consultores, qual a vacina que introduzir. Então, assim, você depende, eu acho que qualquer profissão é você gostar do que você está fazendo e você sempre estudar. Eu acho que qualquer profissão. Aquele que para no tempo, ele também para na sua profissão e não cresce. Nos últimos tempos, nós observamos a discussão do ato médico, que era a tentativa dos médicos controlarem todos os procedimentos na área de saúde, uma lei que foi transformada e não passou isso. Mas, ao contrário, nós estamos vendo um movimento dos enfermeiros para que possam diagnosticar e
prognosticar, né, e receitar Mas aí, alguns tipos de procedimentos em saúde. Existem, assim, protocolos, por exemplo, eu fiz a área de epidemiologia e fiz infecto também. Então, por exemplo, lepra, vamos falar o português claro, né? Hanseníase, nós somos o segundo país em prevalência no mundo. Então, muitas vezes, o enfermeiro, ele atende, ele tem esse olhar mais cuidadoso sobre o paciente, ele examina dos pés realmente a cabeça, ele vê a família que ele está, os problemas que ele tem para tomar a medicação, como fazer, examina direitinho. E daí tem um protocolo que o enfermeiro já é inserido, onde tem as consultas de enfermagem, não só nesse programa, mas vários outros. Então a gente faz, quando é enfermeiro, é consulta de enfermagem. Então a gente faz a consulta e a gente faz orientações. No caso de algumas patologias, são protocolos que são ratificados e nós aí prescrevemos a medicação, que é um programa nacional, né? Só completando, Silvia, eu acho que tem diferenças nessa questão. O pessoal fala diagnóstico, ninguém está querendo fazer diagnóstico médico. Então, para diagnosticar uma hanseníase, uma tuberculose, é o médico. Essa é a função dele. Eu não quero ser médica. Agora, o que eu posso fazer é um diagnóstico de enfermagem. Qual o cuidado que ele está precisando? Naquele tipo, qual é a família, ele como paciente, qual o cuidado que ele precisa. E se ele foi diagnosticado uma hanseníase, uma tuberculose, eu tenho protocolos que os médicos seguem, aquele medicamento daquele tempo, o retorno que ele tem, mas ele não retorna só com o enfermeiro, ele retorna com o enfermeiro e com o médico, ele faz alternado. Isso eu tenho hoje na saúde pública. Ele faz pré-natal, ele vem com o médico e com a enfermeira. No hospital, o diagnóstico, ninguém quer fazer diagnóstico e prescrição médica. Ninguém vai prescrever um medicamento. Só na área de saúde pública que você já tem um protocolo de medicamento. No hospital, a prescrição vai ser na área de enfermagem. Eu preciso fazer um curativo, fazer um cuidado naquela escara, naquela ferida. A ferida é um cuidado do enfermeiro. Então, prescrição de como que eu vou usar lá é do enfermeiro. Ele está com a pele muito seca, ele está precisando hidratar, ele está precisando... Então, isso é um diagnóstico e uma prescrição de enfermagem. Ninguém vai prescrever nenhum medicamento. A não ser que esteja dentro de um Eu protocolo. acho que é como faz a fisioterapeuta, como faz o psicólogo. Sim. Dentro do que ele aprendeu, ele pode fazer os diagnósticos naquela sua profissão. Ninguém quer ocupar a profissão do outro. Muito pelo Falemos contrário. agora um pouco de mercado e remuneração. Sim. Né? Tanto serviço público como privado. O preconceito também chega na remuneração do enfermeiro. Comparando com o médico, já está igual ou não? Nunca. E hoje, o médico, eu acho que não só para o enfermeiro, eu acho que todos os profissionais de saúde, da equipe de saúde, isso é um problema sério. Não é o profissional. Muitas vezes o enfermeiro até ganha mais do que outros profissionais colegas dele. Tipo um fisioterapeuta, fonoaudiólogo, muitas vezes ele é até mais. É mais. Mas eu acho que essa coisa do Deus, né, do acima de Deus só eu, então tem uma coisa de salário, né? E a imagem que passa, que se não tem médico não se faz saúde, também que não é verdadeira. Eu acho que você pode fazer saúde, que o médico é importante, ele vai fazer o diagnóstico, mas você também faz parte da equipe. Então eu acho que o salário hoje, na minha época, o salário do enfermeiro era bem maior. Eu acho que com o aumento dos profissionais, e o que eu vi, né, em uma tabela, esses valores de salário, hoje, pelo que a gente viu, a gente tem graduação, tem o enfermeiro júnior, o enfermeiro supervisor, o enfermeiro... Então, ele tem um salário inicial que pode ser mais baixo, mas que não chega a ser, depende muito do estado que ele está, do município, como ele pode ter salários muito bons. Muito bons. Então, mas hoje, na grande maioria, está, porque assim, primeiro, é um profissional que necessita muito. Outra, com a briga e com o que há de direito, o profissional fazer 6 horas, né? Que fazer, tem uma jornada de 6 horas. Não, 6 horas, ele já faz 6 horas, mas fazer a diminuição da carga horária, né? De não 36 horas, né?
Eliana. Então isso, também os hospitais, as empresas ficam com medo, de repente cai a hora e vai ter que encontrar mais e não pode mudar. E outra coisa também, não é só nesse mercado formal, existe também uma grande possibilidade de você trabalhar com autonomia. Você pode trabalhar no seu consultório dando orientações, por exemplo, para gestantes, aquelas que vão ser mães pela primeira vez. Estão ensinando técnicas como fazer. Hoje, nossa população está ficando cada vez mais longeva, então tem os cuidadores, o enfermeiro, ele supervisiona isso, orienta como é que faz, desde como contar uma história, desde como ser um cuidador e mais do que isso, ser o parceiro daquele longevo, né? E também ele pode ser empreendedor. Hoje tem muito também os home cares, que são hoje formados, montados por enfermeiros também. Então, que vai até as casas dar cuidados para pessoas com vários tipos de necessidades especiais, idosos e tudo mais. Então, a gama realmente da nossa profissão é muito variada. Então, também tem, consequentemente, uma variação muito grande de salários, desde eu estar no início da carreira até o cargo que eu ocupo ou a área que eu escolho. Por exemplo, saúde pública é um dos menores salários realmente, comparado aos hospitais privados e o tipo de cargo que você tem. Mas a escolha é muito grande. E como eu falei e volto a reafirmar, não precisa, por eu ter medo de sangue, mas eu gosto do ser humano, eu gosto de cuidar, que vai me limitar e eu não vou fazer. Porque a gama é muito ampla, muito complexa e dá pra gente... E tem lugar para todos, né? Só eu acho o seguinte, tudo bem. O salário tem salários baixos, pode ter salários mais altos, na média não é alto. Se quiser ser rico, não vá procurar a enfermagem. Isso sim, tá? Você vai ser enfermeiro se você quer ter uma profissão que você vai ter emprego sempre, que você vai ter um salário, mas não é o salário que te chama para a profissão, não. Vai ser então, se você quer ganhar muito dinheiro, o médico ganha, mas ele dá 1000 plantões, né? Se vê o médico, ele sai de um lugar, sai do outro, ele não tem qualidade de vida. Né? Mas eu acho que é isso, ganhar bem a gente não ganha mesmo, eu acho que poderia ganhar mais. Eu agradeço a presença de vocês Eu que agradeço. e até o próximo Desafio Profissão.